Sim, e eu acho que também as comunidades quilombolas também podem participar desses editais e devem participar desses editais. Inclusive, na minha tese, eu trago aí a dança de Acotundá, também chamada Acotundá, que acontecia na casa de uma africana, na região de Paracatu, aqui em Minas Gerais, no século XVIII. Essa africana, chamada Josefa Maria, de Nação Courá, ela fazia essa dança, que era, na verdade, um ritual, onde acontecia essa dança de Acotundá, tá? Um ritual religioso. E nesse ritual religioso, acontecia casamentos, acontecia ajuda financeira para se comprar alforria de quem ainda era escravizado. Ela já era forra. Muitas das africanas que participavam e eram lideranças nesse ritual eram forras. Então, havia toda uma comunidade ali formada, inclusive, eu encontrei até moedas da Costa da Mina. Estava escrito exatamente assim no documento. Moedas da Costa da Mina. Então, eles recriaram até moedas africanas lá. Então, assim, é algo muito importante essa dança de Acotundá, que acontecia em Paracatu. E hoje se tem lá uma comunidade quilombola, tem até, inclusive, aí os parentes dessa Josefa Maria de Nação Courá. E eu quero fazer um documentário, já estou em contato, inclusive, com a Federação Mineira Quilombola, para fazermos um documentário sobre a Josefa Maria, no século XVIII, e hoje o quilombo que lá está. Até porque tem uma questão importante que eu trago na minha tese, que é o fato de que ela morava no Morro dos Macacos, uma região mineradora, que, na verdade, se descobriu o ouro um pouco antes dela ser denunciada à Inquisição. Então, antes disso, a casa dela estava lá e acontecia esses rituais constantemente nos sábados à noite. Acontecia esses rituais no sábado à noite. E ela, então, distribuía ali entre as pessoas ouro durante esses rituais, também acontecia isso. Além acontecia ali na casa dela a distribuição de ouro, tá? Inclusive aos noivos era dado ali uma pepita de ouro. E quando se descobriu o ouro ali, é que se teve todo um interesse em denunciá-la à Inquisição e prendê-la. Porque na casa dela, a casa dela estava localizada numa região aurífera, numa região muito rica em ouro. Inclusive, atualmente lá tem uma mineradora explorando ouro, até hoje, em pleno século XXI. Então, a Josefa Maria estava lá há anos na casa, ela foi denunciada e se abriu um sumário de culpa e se invadiu a casa dela, prendendo ela e as pessoas que estavam lá, justamente por uma questão econômica, porque eles queriam explorar o ouro ali, naquela região. E ali, enfim, destruíram a casa dela, levaram tudo que se tinha na casa dela para se fazer a abertura desse sumário de culpa. E para quem não sabe, gente, o que era um sumário de culpa, né? Nunca existiu a Inquisição aqui no Brasil, tá? Mas existe um braço da Inquisição aqui. Porque existiam aqui no Brasil os funcionários da Inquisição. Esses funcionários, eles registravam as denúncias dos moradores contra outros moradores, inclusive escravizados, libertos, enfim. Eles registravam as denúncias, mandava-se para o Tribunal de Lisboa. Lá o promotor, então, lia a denúncia. Se ele achasse necessário, então, ele pedia, se o promotor achasse necessário, ele pedia para abrir um sumário de culpa aqui. Então, o sumário de culpa é o início de uma investigação. É um inquérito. É o equivalente a isso, né? Se abria uma investigação aqui, as pessoas, então, eram ouvidas nesse sumário de culpa e mandava-se esse sumário de culpa de novo para o promotor de Lisboa. E essa pessoa ficava presa aqui? No sumário de culpa, a pessoa podia ou não ficar presa. Dependia, mas a Josefa ficou. Ela foi presa. Porque eles tinham interesse econômico ali, né? E aí, só uma coisa importante. Esse sumário de culpa era aberto, enviado para o promotor de Lisboa. Ele, se achasse necessário, então, mandava abrir o processo. E aí, então, abria-se o processo aqui no Brasil. E abrindo o processo, ouvia-se mais pessoas, juntavam mais provas e enviava a pessoa processada, juntamente com um calhamaço, né, que é o processo, cerca aí de 200, 300 páginas, para Lisboa, e lá a pessoa ficava esperando a sua vez para ser julgada. E muitas vezes morria e não era julgada, né, porque eram muitos anos que ficava ali. Então, assim, a Josefa, ela nem teve um processo aberto contra ela.
Teve só o sumário de culpa. Entende? Uhum. Então, o promotor de Lisboa nem quis abrir um processo. Abriu, então, um sumário de culpa somente. E ela ficou presa preventivamente. Ela ficou presa preventivamente, porque eles queriam ali, né, a casa dela, eles queriam o ouro que estava ali. E ali na região de Paracatu, quando descobriu o ouro ali, veio muita gente. Não tinha como comportar tanta gente assim. Entende? Tinha um padre lá que ele explorava o ouro. Ele estava muitíssimo interessado ali na casa da Josefa Maria. Inclusive, foi ele, né, que, enfim, que esteve por trás de tudo isso.